Um grito alto e aterrorizante ecoa pelas montanhas escuras enquanto uma garota parece absolutamente horrorizada pelo som assustador. Agarrando-se ao cara alto desesperadamente, a mulher grita enquanto ele promete protegê-la de qualquer coisa que tenha feito aquele barulho. Olhando completamente indiferente, o estudante explica que o som assustador na verdade veio de um cervo d'água inofensivo. Aparecendo frequentemente perto de montanhas ou riachos, esses animais são conhecidos por fazer sons que lembram gritos humanos. Observando o casal ficar todo meloso, o protagonista percebe que odeia de verdade esses animais por criarem esses momentos. Sob um céu azul brilhante, vários ônibus viajam por uma estrada sinuosa que leva em direção aos grandes prédios da escola. Falando ao telefone, o jovem menciona que está indo agora pegar algo para comer na lanchonete. Caminhando pelo caminho com uma mochila, ele pergunta se deve esperar já que já está no meio do caminho para o destino. De repente, uma garota com um rosto muito estranho aparece bem na frente dele e diz ao menino que ele não precisa esperar. Parada extremamente perto do rosto dele, a garota energética o encara enquanto ele fica quieto e parece confuso. Percebendo que Gohan é a única pessoa que pularia assim, o estudante cansado nem se sente surpreso. Fazendo uma entrada dramática, a garota chamada Han tenta ser engraçada porque eles se tornaram amigos durante uma aula aleatória. Lembrando do primeiro encontro deles, ele pensa sobre como ela costumava ser uma pessoa muito quieta que mal dizia uma palavra para ninguém. Tornando-se muito próximos, de repente, em algum momento, a garota energética começou a mostrar sua personalidade verdadeira e barulhenta para ele. Sentada à mesa do almoço, a garota baixa pergunta quando ele vai finalmente parar de ser tão formal e apenas falar com ela normalmente. Sentada à mesa do almoço, a garota reclama que o menino continua usando fala formal embora tenham a mesma idade. Dando uma grande mordida em sua refeição, o cara alto explica que seu jeito de falar é apenas um hábito, então ela não deveria se preocupar com isso. Suspirando profundamente, a amiga menciona que seu maior desejo é ouvi-lo falar normalmente antes que o semestre escolar finalmente termine. Imaginando seu futuro no exército, o estudante pensa sobre como ele será forçado a falar casualmente muito em breve de qualquer maneira. Tentando mudar de assunto, o garoto de cabelo escuro entrega um pequeno recipiente e ela percebe que ele sabe o que ela quer. Dentro da caixa, várias maçãs perfeitamente fatiadas brilham intensamente e parecem um lanche muito delicioso para eles compartilharem. Mastigando a fruta alegremente, a garota ama o gosto doce enquanto ele explica que sua família pesquisa essa variedade. Parecendo bastante orgulhoso, o jovem menciona que seus pais na verdade possuem e administram um grande pomar no interior. Segurando um pedaço, a moça faminta pergunta se seu companheiro quer um pouco, já que ele está apenas parado ali sem fazer nada. Virando a cabeça, o estudante alto diz que come demais em casa e sua amiga acha que ele está sendo muito convencido. Corando intensamente, o menino se sente envergonhado pela situação enquanto a garota continua comendo seu petisco ao fundo. Caminhando juntos pelo parque, ela diz que está cheia e o cara sugere que ela compre uma caixa inteira na próxima vez. Fazendo uma cara engraçada, a garota diz que comida grátis tem um gosto melhor e o companheiro pergunta se ela acha que maçãs crescem por nada. Fazendo bico porque ele é sério demais, a jovem reclama que o menino não consegue nem aceitar uma piada simples dela. Terminando a conversa, ela menciona como a família dele tem sorte por ter frutas tão saborosas para comer todo santo dia. O cara alto diz a Han que ela deveria se casar com um fazendeiro porque seus pais estão sempre o amolando por uma nora. Ambos parecem super chocados depois daquele comentário estranho enquanto seus rostos ficam completamente vermelhos de vergonha. Rindo alto, a garota bate nele e pergunta se ele gostou de sua própria piadinha enquanto ele apenas aceita o soco. A cena muda enquanto vemos a placa da sala 303 onde uma nova aula está prestes a começar. Parado na frente de todos, o professor menciona que o semestre termina em 3 semanas, então eles devem trabalhar duro. Olhando para seu amigo, a garota pergunta se ele terminou o relatório, mas ele admite que ainda nem começou o trabalho. O professor então explica que hoje eles falarão sobre coisas que não gostam e devem preencher um papel com um parceiro. Enquanto olha para ela, o cara diz que não consegue pensar em nada que ela odeie porque eles nunca falaram sobre isso antes. Ela menciona que vegetais fedorentos e macarrão super apimentado são ruins, além de odiar o quão longe o dentista fica de casa. Encarando seu papel, o estudante diz que não suporta lugares barulhentos como karaokê enquanto o resto da classe conversa.
Han pergunta se ele realmente achou que ela gostava de tudo no mundo, já que ela na verdade tem gostos muito claros. Segurando o papel, o homem diz que com certeza pode adivinhar o próximo, que é a categoria de animais que ela odeia. Sem esperar um segundo, a garota revela que realmente não gosta de cervos d'água, enquanto parece muito séria sobre isso. Esse grito repentino assusta o pobre rapaz e ele se pergunta se ela na verdade gosta daqueles animais em vez de odiá-los. Sentindo-se muito sem jeito, a garota desvia o olhar e tenta se explicar enquanto seu rosto fica vermelho brilhante de novo. Começando com uma conversa, o cara lembra a garota sobre sua família possuir um grande pomar no interior. Mostrando alguns animais, ele explica como eles sempre descem a montanha para comer as folhas frescas e todas as frutas. Por causa de seus pulos repentinos na estrada, acidentes acontecem frequentemente e seu choro alto soa realmente terrível para ele. Observando a reação dela, a amiga parece muito desconfortável enquanto ouve reclamar sobre aquelas criaturas da floresta. Tentando defendê-los, ela diz que eles estavam apenas com fome, mas o menino sugere contratar um caçador para abater todos eles. Ouvindo isso, a pequena companheira parece completamente chocada porque a ideia de machucá-los é simplesmente demais. Curiosamente, o estudante pergunta qual animal ela mais odeia, já que ela parece tão incomodada com o assunto. Percebendo o silêncio dela, ele chama o nome dela enquanto ela começa a se virar com um olhar estranho no rosto. De repente, lágrimas enchem seus olhos enquanto ela olha de volta com uma mistura de raiva e tristeza que o pega desprevenido. Corando pela intensidade, o adolescente fica ali confuso porque não entende por que ela está tão chateada. Correndo atrás dela contra o pôr do sol alaranjado, o garoto alto tenta alcançá-la enquanto ela se afasta rapidamente dele. Implorando por uma explicação, ele se pergunta se suas palavras descuidadas sobre os animais foram o que a fez se sentir tão mal. Desesperado para consertar as coisas, ele grita para a garota enquanto ela continua andando sem olhar para trás nem uma única vez. Virando-se levemente, ela afirma não estar brava, mas diz que sua mente está cheia e ela prefere caminhar para casa sozinha hoje. Parado sob o céu que escurece, o jovem fica para trás, sentindo-se totalmente perdido após aquela interação estranha durante a caminhada. Olhando para a cadeira vazia, parece que Han simplesmente parou de vir à aula sem dizer uma única palavra. Apesar de tentar enviar várias mensagens, ainda não há resposta e o menino se sente sozinho porque eles não têm amigos em comum. Enquanto a vida na escola continua como de costume, o fim do semestre se aproxima e o protagonista sente o tempo se esgotando. Durante uma palestra, o professor menciona como conhecer pessoas preciosas é comum, mas conflitos eventualmente acontecerão com todos. Apontando para uma maçã, ela explica que ter a coragem de se desculpar é o segredo para manter relacionamentos profundos vivos. Ouvindo atentamente, o estudante percebe que não deve ignorar como os outros se sentem, mesmo que ele ache que não fez nada de errado. Já que ele realmente se importa com essa pessoa, o jovem entende que deve fazer algo antes de perdê-la para sempre. Encorajado por essas palavras, o cara decide que é hora de ser corajoso e dar o primeiro passo em direção a uma reconciliação. Verificando seu telefone novamente, ele vê apenas 7 dias restantes até o semestre terminar e as coisas se tornarem permanentes. Sentado sozinho em sua mesa, o personagem encara a tela enquanto se pergunta se ainda pode consertar o vínculo quebrado deles. Com um olhar sério no rosto, o estudante se prepara para encarar seus próprios erros e tentar contato uma última vez. Encarando a informação de contato, ele se pergunta se há tempo suficiente para desheredar a situação complicada entre eles. Como a garota não está atendendo a chamada, ele começa uma mensagem de voz para finalmente dizer que sente muito por ser tão egoísta. Pedindo a ela para aparecer na aula final, o menino espera por uma chance de conversar pessoalmente e explicar o seu lado. Entrando na sala com uma expressão preocupada, o protagonista olha ao redor para ver se sua mensagem realmente funcionou. Olhando para a cadeira vazia, parece que Han perdeu a aula final do ano novamente. Caminhando sozinho pelo caminho, o estudante alto parece bem solitário enquanto folhas caem ao seu redor. Encarando as árvores acima, ele percebe que o semestre acabou e o tempo passou rápido demais. Constantemente se perguntando onde sua amiga poderia estar, o cara parece perdido porque ela simplesmente desapareceu ultimamente. De repente, a garota aparece bem ao lado dele e pergunta o que está acontecendo dentro da cabeça dele. Assustado pela voz dela, o pobre rapaz quase pula da própria pele, já que não a viu chegando.
Enquanto grita de surpresa, ele pergunta onde ela estava, mas ela explica que estava apenas o evitando. Calmamente olhando para ele, ela diz que ouviu a mensagem dele e queria ouvir suas palavras pessoalmente agora. Sentindo-se envergonhado, o menino fica vermelho vivo porque não esperava vê-la agora mesmo. Pelo caminho ele se desculpa, mas ela brinca que ele é realmente o filho educado de uma família de pomares. Provocando-o com um sorriso malicioso, ela afirma que ainda não o perdoou oficialmente pelo que aconteceu. Rindo alto, ela diz que foi apenas uma piada e o sorriso dela o atinge como uma flecha literal no coração. Virando a cabeça em direção a ela, ele chama o nome dela suavemente porque ele finalmente tem algo importante a dizer. Confessando seus sentimentos, finalmente o jovem admite que na verdade gosta dela mais do que apenas como uma amiga. Corando profundamente, ele explica como a escola pareceu vazia sem a presença dela durante aqueles longos dias. O cara aperta sua bolsa enquanto se sente envergonhado e preocupado que ela possa nunca mais voltar para vê-lo. Corando profundamente, o protagonista admite que se sentiu apavorado com a situação enquanto luta com suas emoções. Parecendo completamente chocada, a garota fica vermelha brilhante e encara de volta com uma expressão atônita no rosto. Vapor literalmente sobe de sua cabeça enquanto o jovem tenta dizer o nome dela enquanto ela parece totalmente sobrecarregada. Soltando um grito enorme, a garota reage descontroladamente e o barulho atinge o pobre rapaz como um golpe físico. Sem dizer uma palavra, ela sai correndo para longe, deixando o menino confuso parado ali completamente sozinho. Tarde da noite, o prédio de apartamentos fica silencioso com apenas uma única janela brilhando na escuridão da cidade. Caída no chão, uma mão permanece imóvel enquanto o personagem principal se sente derrotado por tudo o que tem acontecido ultimamente. Sentado no chão da cozinha, o homem sente que está perdendo tanto seus amigos quanto sua chance de romance. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele se lembra dela gritando e fugindo dele mais cedo naquela noite. Olhando para o teto, ele se pergunta se foi dispensado por ser feio ou por sua falta de serviço militar. Sentindo-se totalmente deprimido, o garoto parece exausto até que seu telefone de repente começa a vibrar no chão de madeira. Olhando para a tela, ele vê uma chamada recebida de 20 Gohan e seu coração começa a acelerar mais uma vez. Atendendo o telefone, o protagonista ouve a voz dela pedindo desculpas pela hora tardia e pedindo para encontrá-lo lá fora. Parados sob um poste de luz, os dois se encontram novamente e ela se pergunta por que ele saiu tão rápido para vê-la. Parecendo muito nervoso, Young-soo escuta enquanto a garota menciona o que aconteceu hoje cedo e sugere que continuem caminhando por enquanto. Caminhando pelo caminho escuro, um grito alto ecoa pelo ar enquanto ela explica que alguns servos d'água devem estar por perto. Cercado pelas sombras da floresta, a atmosfera torna-se ainda mais pesada enquanto o sol permanece escondido. Sentindo um pouco de medo, o cara alto pergunta se eles estão indo fundo demais nas montanhas a esta hora tardia. Parando o passo, a jovem de repente chama o nome dele, o que o deixa ainda mais ansioso. Olhando diretamente para ele, ela menciona sua confissão anterior e se pergunta se esses sentimentos ainda são os mesmos. Corando como um tomate, o protagonista mal consegue processar a pergunta enquanto seu coração bate mais rápido do que nunca. Gaguejando bastante, o homem confirma seus sentimentos, mas começa a se perguntar por que ela escolheu este momento específico para perguntar. Olhando para baixo com uma expressão tímida, ela pede para ele se virar por apenas um segundo porque precisa fazer algo. Sozinho no escuro, Young-soo permanece quieto enquanto espera ela terminar o que quer que esteja fazendo atrás de suas costas. Ouvindo alguns barulhos estranhos, o cara começa a entrar em pânico quando percebe que aqueles podem ser sons de roupas se movendo. Gotas de suor caem de seu rosto enquanto ele se pergunta por que ela estaria fazendo algo assim no meio da floresta. Quebrando o silêncio, ela finalmente diz a ele que ele pode se virar agora que ela está pronta. Tremendo de antecipação, o sujeito nervoso começa lentamente a girar a cabeça para ver o que exatamente aconteceu. Abrindo a boca em choque total, o herói vê algo tão inesperado que seus olhos quase saltam da cabeça. Olhando para as roupas vazias no chão, uma voz misteriosa confirma que o garoto não está sonhando. Bem na frente dele, um pequeno servo d'água aparece e afirma ser a pessoa com quem ele estava acabando de falar. Voltando para algumas horas atrás, vemos a garota chamada Han saindo de uma sala parecendo um pouco nervosa. Enquanto caminha sob o céu noturno, o jovem respira fundo e confessa seu amor pela primeira vez.
Como seu rosto está ficando vermelho brilhante, a garota se pergunta se ele estava sendo legal apenas por ter uma intenção secreta. Relembrando o momento em que ele lhe deu uma maçã, ela pensa que tudo está acontecendo rápido demais para ela lidar. Dentro do banheiro, ela olha para seu reflexo e parece notar uma mudança aterrorizante em sua aparência. Ao tocar seus lábios, ela percebe com choque que esqueceu totalmente de esconder as presas afiadas dentro de sua boca. De volta à floresta, a criatura mostra seus dentes enquanto confirma sua verdadeira identidade ao protagonista atordoado. De pé na floresta escura, o servo explica que ela não é realmente uma humana, mas sim um animal selvagem. Com o coração cheio de medo, o garoto escuta enquanto a criatura admite que queria manter esse segredo escondido para sempre. Depois de caminhar mais perto dele, a fera diz que não poderia mais mentir assim que ouviu o quanto ele realmente se importava com ela. Estendendo a mão, o cara confuso pede uma explicação detalhada sobre todas as coisas estranhas de antes. Como a história é longa demais para contar agora, o servo diz que só tem uma coisa que precisa perguntar a ele. Olhando profundamente em seus olhos, a criatura quer saber se ele ainda gosta dela mesmo que ela tenha essa aparência. Um servo d'água estranho para diante do cara e pergunta se ele ainda pode gostar dela mesmo nesta forma animal. Suando frio enquanto olha para a criatura, o garoto se pergunta em que tipo de situação maluca ele acabou de entrar. Relembrando seu ódio profundo por esses animais específicos, ele percebe que sua paixão é na verdade uma fera assustadora. Abrindo a boca para falar, o protagonista se prepara para dar uma resposta honesta sobre seus sentimentos. Encarando de volta com olhos enormes, a pequena corça espera por uma resposta positiva da pessoa que ela gosta. Explicando o problema, o jovem diz que namorar uma criatura selvagem é um pouco demais para ele lidar. Parecendo esperançosa por um segundo, a habitante da floresta permanece em silêncio enquanto espera pelo veredito final. Mudando sua expressão para uma de profunda decepção, a garota começa a sentir a dor da rejeição. Baixando a cabeça em tristeza, a beleza nesta forma diz que finalmente entende o resultado. Tentando ser realista, o garoto explica que um relacionamento entre um humano e um servo simplesmente não pode funcionar. Sussurrando algo sombrio, a fêmea rejeitada olha para baixo e diz a ele que tem um plano diferente. Chamando por um guarda-costas chamado Alfredo, um javali enorme e assustador aparece de repente para servir sua senhora. Sendo lançado pelo ar, o pobre rapaz sente toda a força de uma investida brutal do porco gigante. Deitado imóvel no chão, o personagem principal se arrepende de sua escolha enquanto os dois animais o observam de perto. Verificando o dano, a dama pergunta ao seu servo se ele conteve sua força exatamente como ela ordenou. Depois de terminar o trabalho, o javali explica que apagou a memória do encontro e da confissão. Olhando preocupada para a cena, o servo se pergunta se fazer isso com o pobre rapaz é realmente a escolha certa. E embora pareça covarde, a garota acredita que esta é a única maneira de permanecer próxima de seu humano favorito. Dormindo profundamente, o garoto não tem ideia de que sua mente foi apagada por um animal mágico na floresta escura. Avisando a princesa, o javali diz a ela para não confiar em suas cabeçadas, pois o efeito pode passar logo. Como os humanos têm mentes tão fortes, é apenas uma questão de tempo até que aquelas memórias perdidas comecem a retornar. Carregando o cara de volta para o campus, o grande javali ajuda enquanto o pequeno servo agradece pelo favor secreto. Olhando para seu amigo, o servo pede desculpas por tirar suas memórias apenas para manter o vínculo deles seguro por enquanto. Sozinha na floresta, a garota fica quieta enquanto processa tudo o que aconteceu durante o dia. De repente, sentindo uma presença por perto, a princesa pergunta há quanto tempo o intruso escondido está espionando eles. Saindo do escuro, Magnus zomba da garota por seu encontro secreto com um humano e um amigo traidor. Lembrando a ela dos deveres reais, o idiota menciona que a rainha está esperando, mas a garota diz para ele ir embora. Ameaçando a garota, o servo convencido diz que a rainha ficaria furiosa ao saber que ela está andando com um perdedor. Gabando-se de si mesmo, o idiota diz que os humanos são patéticos porque não têm presas legais e 4 pernas rápidas. Olhando feio para o macho arrogante, a garota retruca que ser humano é melhor do que agir de forma superior como ele. O animal grande diz que seu temperamento é o mesmo, mas avisa a pequena sobre enfrentar o chefe em breve. Sob a lua brilhante, vemos centenas de olhos brilhantes pertencentes ao exército esperando no escuro. Esta criatura linda mas assustadora sentada na rocha é na verdade a poderosa rainha dos servos d'água.
Han se aproxima lentamente e cumprimenta sua mãe após ficar fora por um longo tempo. De repente a líder se inclina e começa a farejar sua filha enquanto a jovem permanece muito quieta. Sua expressão muda completamente porque ela sente o cheiro de algo nojento na pele de sua filha. A chefe grita e pergunta por que o fedor humano é tão forte ou se ela está vivendo com eles. Suando de medo, a adolescente permanece em silêncio enquanto um rival observa e sorri do seu problema. Tudo fica em silêncio por um momento enquanto as duas criaturas apenas ficam ali olhando uma para a outra. Quebrando a tensão com uma risada, a dama afirma que estava apenas brincando sobre a coisa toda. Ela abraça a pequena e diz que ficar com aquelas pessoas deve ter sido uma luta terrível. Memórias de caçadores e carros velozes aparecem mostrando como aquelas pessoas são na verdade seus maiores inimigos. A governante anuncia um plano para destruir aquele mundo assim que o inverno chegar com a ajuda do bando. Ela explica que o motivo de enviar sua filha para longe foi para fazê-la agir como uma espiã secreta. Com um aviso final, a mãe diz a ela para nunca esquecer a missão enquanto parece muito malvada. Olhos ferozes avisam a criatura para esconder sua verdadeira identidade e evitar fazer amigos entre os humanos. Uma raposa misteriosa ri enquanto o pequeno servo se afasta porque uma espiã está começando sua missão agora. Enganar a todos parece pesado enquanto o animal se preocupa com o que acontecerá quando o inverno finalmente chegar. Correndo pela escuridão, a fera se pergunta o que deve fazer para lidar com esta situação difícil. De repente uma garota grita o nome dele e o jovem começa a acordar de seu sono profundo. Olhando confuso, o cara abre bem os olhos enquanto sua amiga o encara com um rosto preocupado. Sentida em um banco de praça, a garota se pergunta se eles estão brigando já que ele parece tão fora de si. Ela reclama que ele adormeceu mesmo tendo prometido esperar por ela neste local específico. Mencionando um sonho estranho sobre Han, o garoto a segue porque ela está com fome e quer comer. Um flash escuro aparece em sua mente e ele percebe que suas memórias estão começando a parecer muito estranhas. Vendo segurar a cabeça, a companheira pergunta se ele está doente ou sentindo algum tipo de dor física. Ele descreve ter visto um servo d'água e isso faz a garota parecer extremamente nervosa por algum motivo. Esfregando o pescoço, o adolescente se pergunta se o animal era na verdade um javali selvagem em vez de um servo. Rindo da situação, a amiga diz que ele está apenas cansado e tendo todo tipo de visões estranhas ultimamente. Apesar do sorriso dela, ele ainda se sente inquieto porque algo em toda essa situação está definitivamente errado. Caminhando juntos, a garota pequena pergunta se eles brigaram por causa de um servo e o cara nervoso nega rapidamente. Pensando consigo mesmo, o protagonista decide manter as coisas normais, apenas saindo com sua amiga como sempre faz. Esperando por segredo, o protagonista quer garantir que ninguém descubra a verdade, então ele age como se nada tivesse acontecido. De repente, uma figura sombria os observa de trás dos arbustos enquanto os dois se afastam sem notar o perseguidor sinistro. Mostrando um sorriso estranho com um dente afiado, a pessoa misteriosa ri baixinho porque está planejando algo sorrateiro. Finalmente se revelando, o estranho estiloso diz que encontrou Gohan e ele parece pronto para causar muitos problemas para eles.